Olá, camaradinhas! Meu nome é Michael Renzetti e esse é o nosso desafio dos 100 filmes. Hoje é o 7º filme, né? São Paulo, Sociedade Anônima. Bora lá! É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Uau, eu preciso estar atento. Eu sou usuário, sua piranha. Eu preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Terceiro mundo vai explodir! São Paulo, Sociedade Anônima, né? Já começa pelo título. Vê se eu tô viajando, presta atenção. Sociedade Anônima, né? Sociedade Anônima é um tipo de sociedade na empresa que é quando você divide a empresa por ações, né? Pessoas compram ações, né? E viram sócios da sua empresa, né? Sociedade e tal. Tem até isso no filme, né? O filme é todo baseado no desenvolvimentismo, né? No desenvolvimento de São Paulo, na época de Juscelino Kubitschek, né? Dos 50 anos em 5 lá e tal. E fala bastante sobre isso, né? Muitas das coisas têm a ver com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é um grande personagem do filme, né? E ao mesmo tempo, Sociedade Anônima é uma sociedade que não tem nome, né? Que não tem cara. Uma sociedade que a gente pode dizer que é uma sociedade... É uma massa, né? Uma massa de pessoas sem personalidade, né? Sem sua própria cara. Que é um pouco da angústia que o personagem principal, Carlos, sentia, né? Então até no nome você já vê essa dualidade aí, esse paralelo entre o desenvolvimentismo, a cidade de São Paulo, e o personagem e o seu desenvolvimento ou não desenvolvimento, né? E isso é o que faz, né, do São Paulo Sociedade Anônima um filmaço, né? Um filmaço, filme incrível, assim, né? Ele, além dessa história legal, que se confronta com a história da cidade e que fala sobre o desenvolvimentismo, fala sobre o desenvolvimento do Brasil, né? Pré-ditadura militar, né? O filme é na ditadura militar, já saiu em 1965, um ano depois, mas fala sobre alguns anos antes, né? Acho que é 1957 a 1961, alguma coisa assim. Tá escrito no inicinho lá, né? Talvez eu bote aqui, ó. Você não tá me vendo, você tá vendo o letreiro com o celular. E o filme começa de uma forma muito interessante, né? Começa com um cara brigando com a mulher, a gente vê pela janela, né? E depois a gente vira e olha e a câmera mostra pra gente vários prédios, né? Mostra a cidade, mostra São Paulo, assim, mostrando que São Paulo vai fazer parte do filme, né? E faz muita parte do filme. E aí tem uma cena lindíssima, incrível, muito bem feita, que é o personagem do homem, né, o Carlos, que a gente descobre depois, que chama Carlos, falando com a mulher, que se chama Luciana, a gente descobre só depois. Ela falando, Carlos, não vai embora, lá de cima, lá de caída, né, no apartamento. E ele na rua falou, não dá mais, eu tenho que ir embora, tenho que sair fora e tal, não dá pra conversar, não dá pra explicar. E ele falando, eles meio que fazendo uma conversa, um na rua e outro no prédio, e aí... A câmera vai para os prédios todos e vem o letreiro e... São Paulo, Sociedade Anônima, né? E é uma história simples, assim, se parar pra pensar, né? É a história de Carlos, né? Um boy lixo de São Paulo, né? No momento que São Paulo estava se desenvolvendo e ele estava conseguindo, né? Ele faz parte do trabalhador, mas de uma pequena burguesia, né? Tá ascendendo ali e tal... E ele tá com uma angústia, sem saber o que fazer, sem saber o que é da vida, né? Tá super complicado a vida dele. E ele... Super complicado, entre aspas, né? A vida dele. E ele tá aí, né? No início ele tá atrás de várias mulheres, né? Ele encontra a Luciana, que é a personagem do prédio lá, no cursinho de inglês e tal. Conversa com ela, ela é mais jovem, é uma menina de família, né? E ele se interessa por ela, mas ao mesmo tempo ele tá saindo com uma Ana, uma mulher toda saída, né, querendo viver a sua vida, se divertir e tal, e ele não curte isso, né, ela, apesar de ele estar saindo com 3 mulheres durante o filme, toda vez que a Ana, né, que é uma mulher que faz um estilo parecido com o dele, né, quer sair com vários caras, quer fazer as coisas dela, quer se divertir, ele não curte, né, que é uma das grandes características do boy lixo, né, ele quer fazer tudo e ser o super... descoladão, transadão, que sai, faz tudo, mas ele não curte que outras pessoas façam com ele, né? Que era o caso da Ana, né? A Ana é uma mulher independente, livre, que não quer nenhum tipo de ficar presa a ele, né? Que é o contrário da Luciana, né? Luciana, que é uma mulher de família, uma mulher
É ruim essa expressão mulher de família, né? É só porque tem muita coisa de família, mas é uma expressão ruim, né? Eu vou parar de usar isso. Que é uma mulher mais contida, é uma mulher que quer uma vida mais comum, né? Uma vida mais... Essa vida que traçam, né? Pra gente, assim, né? Que a gente tem que estudar, que a gente tem que arrumar um emprego, que a gente tem que crescer nesse emprego, arrumar uma família, ter filhos e viver felizes para sempre, né? Que é pronto, o mundo está completo, está resolvido na nossa vida, né? A gente sabe muito bem que não é assim, né? E o filme escancara um pouco disso. E ao mesmo tempo tem a outra mulher, a Hilda, né? Que é a que faz a história meio que rodar, né? Que é uma mulher mais intelectual, assim, né? Que tá muito mais ligada nos sentimentos, no pensamento, né? Em toda a questão aí da morte, da vida, do que a gente tá fazendo, né? O que a gente quer e tal. E o filme... como eu disse, a Hilda, ela mexe com o filme, que é porque é a partir da morte dela, né, que o Carlos meio que conta a história, né? É uma história com uma linearidade aí complicada, né? Porque a gente acha que tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? Que ele tá com a Luciana, que ele tá com a Ana e que ele tá com a Hilda ao mesmo tempo, mas não é verdade, né? Enquanto ele tá com a Luciana e já com os filhos e querendo ir embora, né? A Hilda morreu e a Ana está com o chefe dele, né? Mas do jeito que ele mostra, assim, no filme, né? Às vezes ele tá com a Ana, às vezes ele tá falando com a Luciana, às vezes ele tá conversando com a Hilda. Você acha que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma linearidade meio quebrada aí, mas muito interessante, né? Um jeito muito lindo de contar o filme, né? Até que a cena inicial, né? Dele saindo e brigando com a Luciana é... do fim dessa história, né? Do fim desse momento que a gente vê do personagem, né? Já é quando ele tá casado e tal, e tá lá pra frente. Então o começo do filme e o final do filme estão na mesma linha do tempo, né? E o meio fica meio confuso, que também explica um pouco do que o personagem tá sentindo no momento, né? O personagem tá super confuso, né? Apesar dele ser um grandioso boy lixo, né? Na cidade de São Paulo aí, que tá se desenvolvendo, capitalismo selvagem e tal... Ele está confuso e angustiado e perdido nesse novo mundo, nesse novo Brasil, desse desenvolvimentismo trazido pelo Juscelino Kubitschek e pelas empresas de carros, né, de automóveis para a cidade. O filme, ele fala desse tipo de coisa, né, de Brasil, de desenvolvimentismo e tal, mas não é tanto assim como do cinema novo, né? Como o formato Glauber Rocha, assim, ele é bem mais no velho Wagner, ele é bem mais influenciado pelo cinema moderno da Europa, né? Ele é bem europeu, assim, no formato, apesar de ser muito brasileiro, né? São Paulo ser um grande personagem do filme, né? Ele é um formato bem europeu, assim, muito interessante. Muitas vezes coisas parecem muito Godard, assim, né? Eu fiquei viajando que ele faz curso de inglês, né? E no filme do Godard, Bando à Parte, acho que é Bando à Parte, não tenho certeza. Também o pessoal se encontra num curso de inglês e tem a ideia lá de, né, fazer um roubo lá e tal. E me lembrou demais isso, né? Me lembrou muito esse estilo, assim, né? Então, ele tá no período, assim, do cinema novo, né? 65, né? Bem, o Glauber Rocha lançou em 64, um em 67 e outro, 60 e poucos. Vários filmes desses foram lançados, né? Então ele tá nesse meio aí, mas ele tem uma pegada até social, mas não de falar tanto de um outro Brasil, né? O Brasil do Nordeste, o Brasil da seca, da fome, que o pessoal lá queria falar, né? Muito mais do Brasil urbano, mas, né, com todo o valor possível, né? Porque é um filme que trata do capitalismo aí no seu formato mais... interessante, assim, né, de desenvolvimento, né, você pensa assim, pô, o desenvolvimento vai ser bom pro país, né, desenvolvimento é sempre bom ter fábricas e tal, né, mas nem tanto, né, se forem fábricas estrangeiras, de outras pessoas, que outras pessoas estão ganhando dinheiro, levando embora do país, e o país fica na mão dessas pessoas, né, o que de bom realmente para o país tem isso, né, tem trabalhadores muito explorados que não vão conseguir se desenvolver do jeito que eles falam que todo mundo pode se desenvolver, né? Mas o filme é bem interessante também porque ele é muito lindo, né? Nossa, eu peguei uma versão aí que tá no Drive, tá nesses lugares todos aí que eu joguei. Uma versão maravilhosa, uma versão super ultra HD aí, interessantíssima, linda. E tu mostra o filme
que é feito, nossa, de uma maneira impressionante, assim, né? Além de todo o cuidado, assim, com cada uma das cenas, né? Com cada um dos planos. Eles entram e andam muito pela cidade, né? A cidade de São Paulo é super bem explorada. E tem cenas lindas, assim, né? De montagem de carros, né? Que é muito sobre o desenvolvimentismo de São Paulo. E imagem das praias, dos personagens, o jeito que os personagens conversam, né? Tem uma hora que o Carlos e a Luciana conversam, assim, que ele tá num cômodo e ela tá em outro, e ela fica à frente e ele atrás, assim, e os dois conversam, mostra, tipo, a diferença entre os dois, que os dois estão em lugares diferentes, né, e a distância entre eles, assim, que é o momento que ele tá afim de ficar com ela, né, e ela super reservada, né, e tal, não estava nessa ainda e tal. Então a fotografia do filme, assim, é linda, né, muito linda, e essa versão aí que eu peguei, não, maravilhosa, assim. O filme tá pau a pau com qualquer filme europeu aí da época, qualquer filme estadunidense, o filme é fantástico, de tão bonito, assim, né? E além disso, ele faz algumas coisas muito legais com montagem, né? A montagem do filme é muito legal, é um filme rápido. É um filme que hoje aí qualquer um que for assistir vai achar legal demais, vai achar super, super moderno, super contemporâneo, né? Porque o filme é rápido, ele tá num lugar, ele vai pro outro, né? Ele tá nesse mesmo formato que a gente tá hoje em dia, assim, né? Ele não tá nada envelhecido, assim, impressionante. Se as pessoas que não curtirem tantos filmes antigos, assim, for pegar pra ver hoje, vai achar legal demais e super dentro do que está acontecendo, né? Bem melhor do que está acontecendo hoje no cinema, principalmente no cinema brasileiro, assim, né? Uma das coisas da montagem que ele faz que eu amo, assim, que eu adorei, foi quando ele fez uma comparação, que é uma hora até bem legal, que ele faz uma comparação da São Silvestre com o personagem do Carlos, né, no momento que ele não tá querendo mais aquela vida estúpida dele, de ficar com mulheres e de não ter nada sério, e que ele tá meio de fora com a Luciana, as coisas não estão dando certo entre os dois, e aí ele vai pro Ano Novo, né, tem a São Silvestre, tá São Silvestre, tá os caras correndo, tá ele tentando falar com a Luciana, não conseguindo, pegando o carro, correndo com o carro, né, então com toda essa correria, essa confusão e tal. E acaba numa cena muito linda, né? Que é ele no carro, 1º de janeiro, na rua, gritando pela Luciana, quebrando champanhe, querendo ficar com ela, mudar a vida, né? E tal. Tanto que ele consegue, né? Ele consegue, vai lá e vai casar com ela e tal. Que aí é um momento muito bom também, porque ele vai seguir esse caminho que é o caminho pré-estabelecido, né? O caminho da sociedade anônima, o caminho que todos somos iguais, não temos rostos, né? Que é trabalhar, ter um bom emprego, casar com uma boa mulher e ter a sua família, né? E aí ele vai e até demonstra isso pelo chefe dele, né? Que o chefe dele é um cara que estava dando certo na vida e com a sua empresa e tal. E é muito bom que o chefe é colocado, não é como um grande empresário que conseguiu as coisas pelo seu grande trabalho, seus textões no LinkedIn, não. Ele é um cara que ele tá fazendo pequenas corrupções aí, pegando dinheiro de um lado para pagar uma outra coisa, não pagar os funcionários, roubar planos de outro lugar, tá fazendo várias mutretas aí, que é o jeito certo de se retratar o empresariado brasileiro, né? O empresariado brasileiro só cresceu, só tem esses ricos aí, essas pessoas são ricas pela falcatrua, né? Pela safadeza, né? Ninguém fica rico com um trabalho super honesto e enriquecedor e que é super especial e trabalha demais e é incrível, não, né? Pode ter um ou outro, sempre tem exceções às regras, né? Mas é muito na base do trambique, né? E é um super trambiqueiro, né? E aí ele tem uma cena muito boa que ele mostra o desencanto do Carlos com isso, né? Que eles vão pra uma casa de campo, sei lá onde, com o chefe dele, né? E aí o que ele vê lá é que o chefe dele tem esse formato de família, formato trambiqueiro, formato grande empresário, e fala assim, pô, é isso que você quer de mim, né, Luciana? Você quer que eu fique desse jeito, eu seja igual ao meu chefe, né? Mas eu aparentemente pelo jeito que eu tava falando, né, eu não tô curtindo isso, né? E até de um jeito muito bom que ele mostra, que ele vai lá e arruma o jeito que funciona lá a eletricidade, né, que é meio com uma manivela lá, sei lá o que e tal. E aí quando ele chega lá, tá todo mundo comendo macarrão, se divertindo e tal. A Lu, na hora que ele entende esse negócio que a Luciana quer, essa família tradicional brasileira, que é uma coisa que ele não quer tanto, né, a luz se apaga, né?
E é a partir daí que tudo se estoura, né? Porque a Ana volta para a vida dele, a Ana vai para a empresa lá ser a modelo da empresa, né, e tal. E ele volta com o chefe para esse negócio dos trambiques, e ao mesmo tempo eles traem as mulheres, né, eles são super boy lixo, né, famoso boy lixo aí os dois, e que é a tradicional família brasileira, né, a tradicional família brasileira, eles pintam essa coisa linda, né, do grande trabalhador, da grande mulher, dos grandes filhos, mas na verdade, né, você vê que o cara é um trambiqueiro, traidor, uma mulher ressentida, com vários problemas por causa do marido, né, que super explorado e trabalha demais, e os filhos nascem e crescem super mal e mal criados porque são criados por péssimas pessoas, né? A famosa família tradicional brasileira, né? E aí o Carlos faz o que ele faz, né? Ele impactado aí pela morte da Hilda, né? Que também foi uma mulher que ele ficou com ela uma época, que era uma mulher que dava pra ver que era muito mais inteligente que ele, né? Mais sofisticada, né? A cena deles no museu é muito bonita, né? Deles passando por todas as pinturas e ela falando sobre a morte, ela falando sobre Guernica de Picasso, e ele não sabia nada sobre isso e tal, falando sobre a guerra, né? E ele meio desinteressado, assim, e tal. Eu acho muito bonito que essa cena dela termina com eles dois virando e ficando só na sombra, né? A sombra dos dois com a sombra de algumas esculturas, né? E aí o final, a última vez que o Carlos conversa com a Hilda, é quando ele vai na casa dela, né? Aquele dia que eles se encontram na rua, ele vai na casa dela almoçar e tal. Aí ela começa a falar do marido, de amor, e que ela perdeu ele, que não tem mais pra que viver, né? E tal. E aí ele vai embora, ela levanta e ela de novo fica na sombra, né? Muito a sombra mostrando a morte, né? O terror, alguma coisa errada pairando sobre ela, né? E tanto que no outro dia ela morre e é aí que o Carlos meio que que pira de novo, né? E quer sair fora dessa cidade de São Paulo, desse desenvolvimentismo, dessa anonimização que eles estão fazendo com as pessoas, deles virarem soldadinhos que vão trabalhar e tal, e vão crescer na vida, e vão ser essa família tradicional brasileira, encaixotada, e não ter mais a sua própria personalidade, né? E aí é muito engraçado que ele vai embora, ele rouba um carro, e aí quando ele rouba um carro é muito bom, que o carro ele é feito no Brasil, o único carro que está aberto, é o único carro que ele consegue roubar, que é o carro feito no Brasil, que aí ele vai, eu não sei o que isso quer dizer, né? Às vezes aqui, sei lá, o feito no Brasil é o que pode tirar ele desse local, pode tirar ele dessa roda que ele está ficando, ou que o feito no Brasil é o que... Eu não sei, não entendi direito o que pode ser, eu só achei engraçado, que é o único lá tal produzido no Brasil, é o único que estava com a porta aberta, e foi o que ele entrou e conseguiu sair fora da cidade e ir pro campo, né? Só que aí o campo, ele para num cantinho do campo lá, as pessoas estão abrindo mais estrada, né? Então, tipo, o campo está se entrando na cidade, né? Os dois estão se conectando aí, né? O famoso êxodo rural, né? E o que ele faz? Ele pega um caminhão, pega uma carona num caminhão e volta para a cidade para recomeçar de novo em São Paulo, né? E aí tem uma cena linda, final, assim, que ele coloca a câmera, pelo que eu imagino, né? Coloca a câmera parada e deixa pessoas reais ficarem andando de frente para a câmera, e vai fazendo aquele efeito, né? De pessoas vêm, desaparecem, a próxima cena com as outras pessoas aparecem, essas pessoas desaparecem e aparecem, né? Aquela multidão de pessoas, fantasmas, a famosa sociedade anônima, né? Então é isso, eu acho que tem muito mais coisa, né? Eu acho que é um filme muito complexo e completo, fala de muita coisa legal, gostei demais, achei incrível, primeira vez que eu tinha visto, nunca tinha visto. Luiz Sérgio Persson, muito interessante. A única coisa que eu conhecia Luiz Sérgio Persson é porque ele criou Marina Persson, né? A eterna VJ da MTV, né? Foi o grande legado de Luiz Sérgio Persson pra gente, foi Marina Persson. Mas aí ele fez esse filme que é excelente também. Muito bom filme. Está aprovado. Eu nunca fiz isso de aprovado, né? Não faz nem sentido isso. Então esqueçam isso. Não está aprovado o filme. É só um filme. Então até a próxima. Até quinta-feira com Cidade de Deus.